Bom dia, meus queridos. Como eu havia dito semana passada, hoje nós vamos à produção de texto. Mas antes de ir à produção de texto, deixe-me explicar para vocês. Lembrando que o nosso gênero textual é a lenda, e nós falamos sobre as lendas do nosso país, do nosso estado, lendas folclóricas. E agora nós vamos às lendas urbanas, que é um tipo de lenda que você irá produzir. Só relembrando que lendas são nada mais que histórias narrativas contadas, e essas narrativas elas não são reais, não podem ser comprovadas, apesar de muitas pessoas acreditarem. Lembra disso. Eu já inicio aqui dizendo: você acredita em lendas urbanas ou em algo sobrenatural? Eu particularmente não acredito, tá? Mas aí vai da crendice de cada um. Acreditando ou não, elas são contadas em todas as partes do mundo, aterrorizando muitas pessoas. E você, o que acha? E de fato, isso acontece. Lembra que eu disse na aula passada que as lendas são contadas de variando de região para região, é, de país para país, depende daquilo que a pessoa crê. Ela passa para frente a história tentando aterrorizar ou não aqueles que estão ao seu redor. Mas vamos a alguns fatos sobre as lendas urbanas para você ter algumas ideias. Olha só. As lendas urbanas, elas são como as lendas convencionais, né? Como a lenda, por exemplo, do Boitatá, da Iara, do Saci, etc. Só que as urbanas, elas possuem algumas características principais, algumas características mais exatas. Por exemplo, aqui ó, no tópico 1, as lendas urbanas ou mitos urbanos, lendas contemporâneas. Por que contemporâneas? Porque elas são atuais, né? Por exemplo, aquelas que a gente viu do Saci, do Boitatá, da Cuca, já são coisas bem mais antigas. As urbanas são coisas bastante atuais. Mais à frente eu trouxe uma pra gente ver, curtinha, e você provavelmente vai ver que ela é bem atual. Então elas são aqui, ó, pequenas. Olha que alegria, ou seja, você não vai escrever muito. Pequenas histórias de caráter fabuloso, ou seja, né, não existe, é uma fábula, amplamente divulgadas de forma oral, ou por e-mails, ou pela imprensa, né, porque hoje você tem a opção de acessar um site de lendas e ficar lendo ele por bastante tempo, correto? Então, a principal forma de divulgação dele é oralmente. Quando alguém conta, você já ouviu aquela história, por exemplo, da loira do banheiro, né? Ou da noiva na estrada, assim, assim. Enfim, né? Divulgada mais de forma oral, mas o que não impede de ser divulgada também impressa. Vamos ao tópico 2. As lendas urbanas, elas sempre fizeram parte do conhecimento popular. Não importa a cidade, o lugar onde você vai, as pessoas têm uma história sobre casa mal assombrada, alguma coisa para contar, correto? O tópico 3. Mesmo quando não havia internet, as lendas urbanas se propagavam rapidamente com muita facilidade. Por que isso acontece? Porque as pessoas elas gostam de contar histórias, né? Elas gostam de narrar. Lembra, lenda é de caráter narrativo. Então as pessoas gostam de narrar histórias, de contar, de tentar aterrorizar, enfim. E o quarto item, não importa no que você acredita, é possível perceber que o medo está estampado no olho de qualquer pessoa quando alguém conta uma história muito mirabolante assim. Querendo ou não, a gente fica com certo medo, né? É, como eu disse para vocês, eu trouxe duas aqui, e a primeira é da mulher de branco, que diz assim: no folclore brasileiro, o mito é descrito como sendo a materialização de um fantasma de uma mulher que, aparentando ser real e de grande beleza física, seduz homens solitários e os convence a acompanhá-la até a sua casa. Invariavelmente, eles seguem ela até as proximidades de um cemitério por volta da meia-noite. Essas coisas sempre acontecem à meia-noite, quando então são informados ser ali a sua morada, desaparecendo em seguida. Puf. Muita gente conta essa história, conta ela de forma diferente, não é sempre da mesma forma. E essa aqui eu não vou ler toda, se você quiser ler, porque é bastante grande, pode fazer a leitura. Da história da loira do banheiro, todo mundo também já deve ter ouvido essa história. É bastante comum e bastante disseminada aí nas regiões. Nossa atividade, então, como eu disse hoje, para o vídeo não ficar muito longo, é de produção textual. E deixa eu mostrar para vocês aqui como eu quero que vocês façam, tá bem? Primeira coisa, olha só, ler com bastante atenção,
vou enviar esse arquivo aqui como eu sempre faço, tá bom? E eu disse assim, olha só, agora é sua vez de criar e usar a imaginação. Você irá criar, inventar, tá? Uma lenda urbana. Para isso, eu listei algumas palavras aqui embaixo para você ter algumas ideias. Não é obrigatório usar essas palavras aqui em vermelho, pessoal. Eu só coloquei aqui para aqueles que reclamarem assim: ah, tia, eu tô sem ideia, ter ideia para começar a escrever, tá bom? Não é obrigatório. Eu quero que você se lembre das regras básicas de um texto. Clareza, tá? Nada de rasurar o seu texto. Tenta escrever uma letrinha adequada. Respeitar as margens do caderno e até o final da linha. Nada de deixar aquele espação, tá bom? E o seu texto tem que ter no mínimo 15 linhas, ok? 15 linhas, não menos que isso. Você vai inventar uma história, uma lenda urbana, uma história aterrorizante, maluca, sobre qualquer coisa que você queira, tá? E um recadinho aqui no final: as 3 melhores histórias eu vou postar no meu status, tá bom? Caprichem bastante, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.